Meus amigos, muita calma nessa hora, vamos nos desesperar com calma. Algumas pessoas me mandaram mensagem desesperadas, perguntando o que fazer, já que estavam estudando para os concursos da Advocacia Geral da União e saiu o concurso da Procuradoria do Distrito Federal com 65 vagas, é um número expressivo de vagas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui um pouco sobre a estratégia, conversar rapidamente para acalmá-los, para que vocês consigam manter os estudos focados para os concursos da AGU, sem perder a oportunidade de fazer o concurso da Procuradoria do DF, sem desviar foco, enfim. Primeira coisa de tudo, eu já adianto que eu tenho ainda cerca de 30 pessoas para responder no direct, então já reforço aqui mais uma vez o meu pedido de paciência, que eu responderei a todos. Aos poucos eu tenho respondido e todos serão devidamente respondidos. Então, passando aqui para o edital de procurador do DF, eu já adianto o seguinte: estudar para advocacia pública tem uma vantagem muito grande, porque se você fizer um bom estudo para as carreiras da AGU, você vai conseguir fazer qualquer concurso de procuradoria estadual e qualquer concurso de procuradoria municipal. Óbvio que vai demandar apenas algumas adequações, mas nada que desvie totalmente o foco ou significativamente o foco. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente está com o edital aqui da Procuradoria do DF. Antes que eu esqueça, tem muita gente que está passando aqui pelo perfil e não é seguidor, então não deixem de se inscreverem aqui, porque a nossa ideia é trazer muito conteúdo para vocês. A gente tem melhorado a imagem aos poucos, o som também, mas em especial a gente vai melhorar bastante o conteúdo, vai trazer muito conteúdo bacana. Então vamos, sem mais delongas, vamos passar aqui para o edital da Procuradoria do Distrito Federal para a gente conversar rapidamente sobre o conteúdo. Aqui, vamos passar aqui para a gente ter uma visão mais ampla primeiro, o quadro de matérias. Primeiro, que aí já é o primeiro ponto para vocês se acalmarem. Não há desespero. Quem tiver condições de fazer essa prova, de eventualmente viajar, de pagar inscrição, hotel, não deixem de fazer, porque é uma grande oportunidade. São 65 vagas, só que existem hoje 83 cargos vagos. Sem contar que, na minha concepção, no mínimo 80 pessoas serão convocadas. Vamos lá, são 65 vagas e temos 83 cargos vagos. Só que 65 já é aquele compromisso inicial de que será chamado, porque está no número de vagas. No entanto, a gente está num período de várias procuradorias estaduais e, em breve, os concursos de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal. Então, isso vai gerar um rodízio muito grande. Com certeza vai ter gente que vai passar na Procuradoria do DF e eventualmente vai passar para advogado da União e, assim espero, opte pela carreira de advogado da União. Mas se isso acontecer, vai abrir uma possibilidade grande de se convocarem outras pessoas. Então isso vai fazer com que a lista rode mais do que as 65 vagas, independentemente da existência de mais ou menos cargos vagos. Então vamos passar aqui para as matérias. Vamos lá. As provas, aqui já está na parte discursiva. Vamos na parte objetiva aqui, os grupos. Grupos 1, 2 e 3. Grupo 1, constitucional, cai para advogado da União. E aqui a nossa base vai ser advogado da União. Constitucional, cai para advogado da União. Tributário, idem. Processual tributário, aqui já é uma vantagem para quem tem um direcionamento mais para a PFN, que cobra tributário de maneira muito mais aprofundada e certamente não será muito diferente dessa matéria de direito processual tributário. Financeiro e orçamentário também cai para advogado da União. Grupo 2, direito administrativo, também está presente. Direito urbanístico, aqui sim é uma diferença, mas veja, até agora a diferença é mínima, é muito pequena. Direito urbanístico não tem.
Já já a gente trata disso. Direito ambiental tem, consumidor também não tem, então já é a segunda disciplina com a diferença um pouquinho maior. Depois, direito penal, processo penal, ambas caem. Conhecimento sobre o Distrito Federal, provavelmente serão poucas questões. Aqui é conhecer a criação do Distrito Federal, que inclusive é uma história riquíssima. Eu gosto pra caramba da história de criação do Distrito Federal, bem interessante. Grupo 3, processo civil, civil, empresarial, trabalho e processo do trabalho. Todas estarão presentes no próximo concurso de advogado da União e também de procurador da Fazenda Nacional. Então vamos passar agora para o conteúdo e aqui é a parte mais importante. Vamos lá, deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som do microfone. Vamos passar para a parte de conteúdo para a gente destacar exatamente o que é que vai demandar uma adequação. Então você, veja bem, você que estuda para advogado da União e procurador da Fazenda em especial, que são mais próximos ainda à estrutura dos editais. Temos aqui constitucional, aqui não tem problema algum, exceto a lei orgânica do Distrito Federal. Então, tem esse ponto de diferença em constitucional. Os demais tópicos do edital, por enquanto, são todos muito semelhantes, não tem muita diferenciação. Então, se você vem estudando para advocacia pública, a bagagem de constitucional vai servir 98%. Aqui a gente tem Procuradoria-Geral do DF na lei orgânica e dá uma lidinha, mas a diferença pouca. Processo legislativo na lei orgânica do DF também dá uma olhadinha, que aqui a gente está dentro daquele conceito de legislação local. Pronto, passou constitucional, é basicamente isso. Então, quem está estudando para os concursos da AGU, eu já digo uma coisa, só separem aí no seu edital da Procuradoria do DF as questões de legislação local, porque tem vários pontos de legislação local aqui e a nossa ideia é, vamos deixar para mais próximo da prova. A gente tem 4 meses, então dá para continuar estudando normalmente para o concurso da AGU, porque lá na frente, quando estiver mais próximo da prova, a gente vai incluir a legislação local para ficar algo mais fresquinho ali na cabeça, perto da prova, para a gente não perder tanto tempo assim e nem o foco. Direito tributário, a base é a mesma. A base é a mesma, exceto quando a gente entra na parte de impostos estaduais, daqui para baixo. E aí, lembrando que não só impostos estaduais, mas impostos municipais. Por quê? Porque o Distrito Federal abarca, do ponto de vista tributário, além de legislativo também, as competências dos estados e dos municípios. Então, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais esses pontos que não caem com profundidade nos concursos federais. Mas aqui não tem para onde correr. É estudar impostos estaduais. Se você já estudou alguma vez para advocacia pública estadual, para as procuradorias, você vai ter uma noção. Mas aqui não é nada que desvirtue os seus estudos. Aqui essa parte final de tributário são todos tributos municipais e estaduais. Então, vamos destacar esse ponto também do edital da Procuradoria do DF. A ideia de destacar esses pontos agora é para vocês se organizarem. A gente tem 4 meses até a prova. Então, vamos fazer uma organização direitinho para não pecar lá na frente. Aqui, direito processual tributário. Quem estuda para PFN, nada de braçada aqui. Só tome cuidado com a parte de legislação aqui específica. Ó. Lei Complementar Distrital 968. Então, é só essa adaptaçãozinha aqui que também não vai desvirtuar nada. No mais, é semelhante ao que vai cair na PFN, essa parte de processo tributário. Direito financeiro e orçamentário não tem diferença alguma para as carreiras federais, exceto a parte de legislação local. Vejam que as partes semelhantes são todas praticamente de legislação local. Então, vamos separar
Vamos fazer uma peneira no edital. A gente tira o que é legislação local e o resto segue o mesmo ritmo que já vinha dos estudos para a AGU. Direito administrativo, a mesma coisa. A gente só vai ter alguns pontos aqui que são específicos. Por exemplo, olha, Lei 9784, recepcionada no Distrito Federal pela Lei Distrital 2834, a Lei de Processo Administrativo, né? Decreto distrital. Veja que a gente tem algumas legislações locais, só que a essência disso aqui são os aspectos federais. A gente vai deixar, por isso a importância de passar essa peneira, para a gente ter uma noção lá na frente do que a gente precisa estudar mais próximo da prova e para não desvirtuar os estudos da Advocacia Geral da União. No mais, é a mesma coisa, o edital é praticamente o mesmo. Todas as questões aqui, que provavelmente os temas provavelmente virão para os concursos federais também, exceto a de legislação local. Urbanístico, aí vem a primeira grande distinção. Urbanístico. Por quê? Porque é uma matéria que não vai cair nas carreiras federais. Então, a gente vai precisar aqui nesse período pegar um resuminho, pegue um resumo de direito urbanístico, uma sinopse, responda algumas questões de provas anteriores para vocês entenderem o que é importante e o que não é. Por exemplo, tem essas questões aqui de plano diretor, possivelmente cairão na prova. Função social da propriedade urbana em concursos municipais, de procuradorias, está sempre presente. Licença de construir, poder de polícia urbanístico. Veja que tem alguns assuntos que a gente já tem uma noção que poderão vir na prova. Então, direito urbanístico, a primeira grande distinção, uma sinopse. Não precisa inventar a roda. É uma boa sinopse e questões de concursos anteriores de urbanístico. Lembrando que direito urbanístico, em essência, cai mais legislação, lei seca e algumas decisões do STJ, dos tribunais superiores, do STJ e do STF, mas principalmente do STJ. Tem algumas questões que chegam lá. Depois vem ambiental. E, novamente, a essência de ambiental é a mesma dos concursos federais, exceto com algumas legislações locais. E eu ainda ouso dizer que quem tem uma boa base de todas essas disciplinas tem condições de fazer uma boa prova, de passar para a segunda fase, mesmo sem tanta atenção para essa legislação local. Porque provavelmente não virão tantas questões assim. Pelo menos nas provas SEBRASP de procuradorias estaduais, caem algumas questões locais, óbvio, não está no edital à toa, mas a grande parte das questões vem das disciplinas, dos pontos que são comuns. Veja, eu não estou dizendo que não é para vocês estudarem a legislação local, mas vamos deixar mais para a próxima da prova, ali no último mês, nas 2-3 últimas semanas antes da prova. Então, vamos passar aqui direito do consumidor. Aqui é uma sinopse. Uma sinopse, não tem... entender os conceitos básicos de consumidor, que provavelmente não terão tantas questões assim. Aí a outra segunda grande diferença. E aí vem direito penal. Direito penal é a parte básica. Direito penal, parte geral. Uma boa sinopse, um bom resumo já é suficiente. E aqui cuidar com a parte específica de crimes contra o meio ambiente, crimes contra a administração pública, crimes de abuso de autoridade, crimes contra a ordem tributária. E aqui é a jurisprudência dos tribunais superiores e lei seca. Processo penal, mesma lógica, mesma coisa para os concursos federais. Não tem nenhuma peculiaridade local. Aí vem conhecimento sobre o Distrito Federal. Isso aqui até no Google. Tem aqui só um ponto. Realidade étnica, social, histórica, geográfica. Aqui no Google você acha todas essas informações. Quem quiser comprar algum material, compre. Mas eu acredito que virão poucas questões. E a Lei Complementar 94 de 98, que trata da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno.
Processo civil, aqui a gente não tem nem muito o que falar, porque o estudo é o mesmo, exceto no ponto relativo aos juizados especiais da Fazenda Pública, que aqui no caso serão juizados aplicáveis aos juizados estaduais da Fazenda Pública, e não aquela lei que trata dos juizados especiais federais, né? Embora conste aqui do edital, o foco será os juizados especiais da Fazenda Pública da Lei 12.153. Passando para direito civil, e aí já entrando na reta final, porque eu queria fazer um vídeo bem curto, mas já estamos aqui com 15 minutos. Direito civil, a maior diferença de direito civil é essa parte aqui de famílias e sucessões. Tá aqui, sucessão, de sucessão para baixo. Ó, sucessão legítima, procedimento de dúvida, é esse ponto que é que é a maior diferença. Então aqui é um resumo e lei seca já são suficientes aqui nessa parte de sucessões que caem com muita timidez ou não caem nos concursos federais. Direito empresarial, idem, mesma coisa de direito civil. Os estudos serão totalmente aproveitáveis. Trabalho e processo do trabalho, a mesma coisa. E aí esgotamos o edital. Então, gente, se vocês perceberem, vamos lá, fazer uma recapitulação, é passar uma peneira no edital e tirar nessa fase a legislação local. De resto, se você está estudando para os concursos da AGU, continue na mesma pegada, porque não vai mudar muita coisa, não terá muita diferenciação, e esse concurso da Procuradoria do DF será uma grande oportunidade, porque muita gente será convocada, Forte abraço, espero que esse vídeo tenha acalmado vocês, não nos deixem de seguir no YouTube, no Instagram e compartilhar o vídeo com seus amigos. Aqui em cima até coloquei uma imagem da Procuradoria do DF, mas não sei se ficou muito boa. De todo jeito, forte abraço a todos, até o próximo vídeo.